tarde a todos internautas e telespectadores que estão conectados a esta hora. Estamos no Uniires em Diálogo, o conhecimento que inspira, o debate que transforma. Mais uma vez, hoje estamos na terceira edição do Uniires em Diálogo e hoje contamos aqui nos estúdios com dois grandes painelistas que vamos discutir, refletir aquilo que são as nossas intenções, uma vez que o podcast da Universidade Íris foi criado meramente para não só entreter, mas trazer um novo conhecimento de reflexão. Já é mais comprovado que o conhecimento não pode ser apenas debatido em sala de aula. E sem mais delongas, eu gostaria de dar este lado aos meus painelistas para poderem cumprimentar, saudar a todos os telespectadores e também aos internautas que neste momento acabam de se conectar, e ainda pedir aos telespectadores e internautas para que possam seguir as nossas páginas da Universidade de Íris, e este podcast também está espalhado em várias plataformas, como o caso de Facebook, TikTok, YouTube e outras ainda plataformas onde vocês podem conseguir aderir e seguir a Universidade Íris. Meu nome é Achegar Teodósio Matias, investigador da Universidade Íris. Para já, vamos convidar os nossos grandes convidados para esta edição para poderem saudar e dizerem os seus nomes. Sim, muito obrigado pelo convite do podcast da Universidade Íris, a sua melhor escolha, como eu sou docente desta Universidade Íris, e gostei bastante pelo convite e estaremos juntos para fazermos debates sobre o conhecimento, como disse. O conhecimento não basta só na sala de aula, e estamos juntos cá e vamos debater. Muito obrigado. Muito boa tarde, eu chamo Roberto Correia e pronto, agradecer pela oportunidade que me deram para interagir e agradecer estarmos aqui e podermos conversar sobre alguns aspectos relacionados com o programa. Muito obrigado com esta apresentação e saudação dos nossos convidados. Nós hoje não vai ser diferente. Trouxemos uma temática de reflexão da atualidade, numa altura em que o ensino superior atravessa um período de grande, profunda redefinição. Estamos a falar concretamente aquilo que são as metodologias tradicionais que eram centradas na transmissão de conhecimento. Os nossos conteúdos eram revelados em que o professor é quem tinha autoridade para poder transmitir o conhecimento ao estudante. Mas hoje, num mundo cada vez mais digitalizado e também globalizado, pensamos nós que é insuficiente usarmos estas metodologias tradicionais, uma vez que o próprio estudante já entra em sala de aula enquanto sabe da matéria que este docente vai ensinar. Eis a razão da nossa temática e o nosso conteúdo para este podcast de Íris em Diálogo da terceira edição de hoje. O nosso tema, como já avancei, quando o estudante já sabe a matéria. Qual é o verdadeiro papel do professor universitário? E é nisto que eu quero começar a conversar com o Dr. Roberto, sobretudo nesta tônica. O que o docente universitário hoje deve trazer de novo, tendo em conta que o seu estudante está esperando a matéria, mas ele já sabe o que o professor vai dar através dos telemóveis, como bem sabe, através das várias plataformas, ele pode aceder às bibliotecas digitais e ter o conhecimento que o professor vai transformar em aula. Qual é o papel acrescentado que hoje o professor tem como desafio na sala de aula, numa altura que os seus estudantes tenham o conhecimento? Bom, e trata-se do ensino superior, e sendo o ensino superior,
o ensino e aprendizagem tem suas metodologias. Por exemplo, um aluno lê uma certa bibliografia, a aquisição do conhecimento deve ser orientado, deve ser sistematizado e deve ir ao encontro do plano curricular do curso que está a frequentar, porque no final da cadeira do curso ele tem que ter uma performance. Sobre esse performance, terá que ter certas competências. Com essas certas competências que serão certificadas, depois da certificação, o aluno, o estudante, poderá ser considerado um profissional. Sendo um profissional, não basta ter o certificado, deve saber estar, deve saber ser e deve saber fazer. Se não tem estas 3 dimensões, então este estudante não vai inserir no mercado de trabalho, não vai corresponder àquilo, à expectativa do empregador, e teremos muitas dificuldades de ter um bom desempenho deste profissional, teremos dificuldades de ter eficiência no seu trabalho, também teremos dificuldades em ter eficácia, resultados, não se vai alcançar metas, então poderá ser um mau profissional. E conota-se que teve uma má formação e a universidade. Muito bem, doutor Roberto, penso que o seu raciocínio está alinhando com uma questão muito breve que está a me despertar a atenção neste momento. Fala de 3 eixos, ou seja, disse dimensões, 3 dimensões, por exemplo, o saber ser, o saber estar. Mas a questão proponente aqui é, este docente universitário, ele entra consciente de que na sala onde eu vou estar, vou me lidar com estudantes que esta matéria tem o domínio. Tem o domínio, nós fazemos esta preposição, esta hipótese, no sentido de que o docente, logo no primeiro dia das aulas ou nas primeiras semanas, ele partilha o seu plano analítico e a partir deste conteúdo, deste material que vai ser, digamos, passado durante o semestre, ele vai investigando e já sabe que hoje nós vamos estudar, vamos aprender esta matéria. Ele já preparou, já foi nas plataformas, nas bibliotecas digitais, como nós já avançamos. Mais do que as 3 dimensões que apontou, do saber ser e estar, e ainda outra. Será que este docente deve apenas estar consciente de que vou encontrar alunos que já estão capacitados com conhecimento, ou ele deve improvisar, entre aspas, inovar? Já quando falo de inovação, faz parte de um dos pilares da Universidade de Íris, não é? Entretanto, o que ele deve trazer de novo nesse saber ser, nesse saber estar deste estudante que provavelmente a matéria sua ele conhece? Porque o estudante hoje quer algo novo. Bom, isso é uma suposição. Nós estamos a supor que ele leu, que ele tem domínio desta matéria. Estudar, aprender, não é algo nos dias de hoje, que os estudantes esforçam ou sabem a utilidade de que isto possa servir no futuro, que isso possa servir para a sua vida profissional. Nós fornecemos o plano temático, o plano analítico. Exato. Para o estudante, mas ele simplesmente
pensa que é para um mero conhecimento apenas e que isto ou a matéria, as aulas é mais tarefa do professor e que o professor tem a sua obrigação de ensinar. Exato. Agora, a aquisição de conhecimentos por via leitura, por via de uma Por via de leitura online, por exemplo, que ele já consultou. Dispensam isso. A aprendizagem passiva não é muito valorizada. Eles têm um modelo tradicional de uma aprendizagem ativa, no qual o professor é quem é o detentor do conhecimento. Então, torna-se um pouco difícil, porque os estudantes, ou é preciso que os estudantes sejam habilitados, sejam incentivados e eles ganham a consciência de que a aprendizagem passiva, sem o professor em sala de aulas, é algo muito útil, porque hoje o ensino está universalizado. Então, por exemplo, hoje já existem aulas online, mas que também é difícil. Estas aulas online, eles querem o professor presente em sala de aulas. É o modelo tradicional do processo de ensino-aprendizagem. E os novos modelos, é um processo e a sua adaptabilidade ainda vai levar algum tempo. Vai levar algum tempo. Então estamos ainda meramente numa transformação. Apesar dos esforços e esta complexidade em que a inteligência artificial está a demandar, mas vamos precisar de aprender mais. É por este ponto que eu agora quero conversar com o Dr. Tácito. Dr. Tácito já é um profissional, é um docente que acompanhou várias gerações, digamos nós, e várias transformações daquilo que são os planos curriculares do setor da educação desde a base. E um dos grandes desafios das universidades hoje em dia, mais do que dar o conhecimento, os estudantes devem estar capacitados com conhecimento técnico para que possam responder e competirem no mercado. Portanto, como nós hoje vamos formar profissionais críticos numa era em que temos muita abundância de informação? Ok. Em primeiro lugar, eu queria tentar falar sobre estes conhecimentos que enunciamos agora, né? Acerca disso, naquela primeira pergunta, antes de responder a esta última. Sim. Já estava com apetite para responder à questão Exatamente. que colocamos ao Dr. Roberto. Fique à vontade. Existe, nos tempos remotos, havia um conhecimento heterônomo. Exato. Então, onde existia uma certa dependência em que o professor, em salas de aula, era o possuidor de todos os conhecimentos, o detentor de todos os conhecimentos, em que os estudantes tinham que consumir, mesmo que saiba que o professor está errado, não tinha que se apresentar, tinha que ficar submisso ao conhecimento do professor. Agora, na atualidade, que apresentou que um estudante que é muito inteligente em sala de aula já tem conhecimentos logo no primeiro dia, depois de ser distribuído o plano curricular, o plano temático da disciplina. Então, quando chega lá em sala de aula, ele já sabe. Aí o que é preciso exatamente este estudante tem que ser acompanhado. Acompanhamento. De que forma? O professor em sala de aula não pode ser ele simplesmente deve servir como mediador. Um psicólogo e acadêmico, educador, Gardner, chama-se Gardner, um professor norte-americano, disse que o professor tem que ser aquela pessoa que acompanha o estudante, aquele que provoca os estudantes e olha o que eles estão a dizer.
como disse o colega aqui, a probabilidade que tem uma curiosidade, tem os conhecimentos, mas é um conhecimento não acabado. Então, ali há uma necessidade de ter um acompanhamento, um diálogo entre o estudante e o próprio professor. E esse acompanhamento não pode ser um acompanhamento em que cria medo o estudante que não possa dizer o que sabe. Há possibilidade que o estudante saiba mais em relação ao professor, tenha um certo conhecimento. Agora, daí é que é necessário que haja um intercâmbio de conhecimentos. Tem que ser o professor aquele que deixa, se encontra um estudante, tem que acompanhar, tem que dar um certo acompanhamento que esse estudante, este pode ser útil para a escola, não pode ser como um perigo. Então, Dr. Tácito está aqui a dizer que é necessário que haja sempre um acompanhamento. Não pode deixar que o estudante, apesar tenha esta abundância da informação, não é, que a globalização nos dá, mas o acompanhamento é mesmo merecedor. No entanto, vamos olhar uma outra questão sobre este acompanhamento. Será que o modelo expositivo responde hoje àquilo que são as necessidades atuais? Sim, tem que ser acompanhado entre aquilo que nós possuímos na modernidade e daquilo que nós estamos a sempre andar com ele, né? Tem que conjugar as duas coisas, não vai se deixar em relação a isso. Então, devemos aqui levar as duas modalidades. Exatamente. Não é? Exatamente. A modernidade e os modelos tradicionais, juntarmos o útil. O que podemos, porque nós devemos tratar porque o fato do estudante ser inteligente também não ultrapassa nada de que o seu próprio mestre, que é o professor. Mas é discutível, não é? É discutível. Não ultrapassa, mestre é mestre. Mestre é mestre. Não ultrapassa. Doutor Roberto, qual é a sua narrativa sobre esta reflexão, doutor Tácito? Mestre é mestre, nunca pode ser ultrapassado pelo discípulo. Nada, nunca. Bom, eu acho que os métodos de ensino e aprendizagem, com o andar do tempo, foram-se evoluindo. Hoje, antes falava-se do método expositivo, mas hoje já evoluiu para um método expositivo dialogado. E quando falamos do expositivo dialogado, onde há diálogo significa há mais que uma pessoa e todos têm oportunidade de interagir. As aulas ou as sessões de formação na atualidade exigem dos docentes, dos facilitadores, dos formadores, a capitalização das experiências. No ensino formal não valorizam muito a experiência, mas no ensino não formal, porque o grupo-alvo é adulto e que tem uma vivência cotidiana, capitalizam-se muito as experiências. Em contrapartida, no ensino formal, no curso laboral, normalmente são jovens, em idades compreendidas entre 18 a 35 anos, não têm esta experiência. Supõe-se que não têm experiência, mas esta lacuna é fechada por esta aprendizagem passiva. Quando o docente, o facilitador, o formador dá o plano analítico e temático e os estudantes vão para as bibliotecas, preparam-se antes de vir, supõem que eles já têm uma experiência. É esta experiência que no ensino não formal não é preciso uma leitura, é que a vida que ele teve, as vivências que ele teve do cotidiano, também é uma experiência. Então, no ensino, não sei se fiz entender, no ensino formal eles vão ler e vêm para a aula. No ensino não formal, os adultos são portadores de uma experiência.
Então, facilita esta interação entre docente e formador com o público-alvo a quem ele está a dirigir, está a lecionar, está a facilitar, está a treinar, está a capacitar. Então, é preciso ver que as dinâmicas dos métodos de ensino-aprendizagem. Nunca podemos dissociar da pedagogia da andragogia. Então, às vezes temos que emprestar as metodologias andragógicas para facilitarmos dentro da pedagogia. Então, isto é muito bom. Correto, Dr. Roberto. Mas vamos analisar uma coisa. Repare que estamos em sala de aula agora. Disse que os métodos já foram transformados. Corremos em vários métodos no sentido de aperfeiçoarmos com a modernidade. Mas há uma coisa curiosa que não foi mudado. É o modelo de arrumação de sala de aula, ou seja, o docente continua em frente, perto do quadro, não é? E os alunos ficam do outro lado. Aquele modelo é ainda tradicional, apesar de termos várias metodologias e vários métodos de ensino. Volto a repetir. Estamos no meio de muita informação abundante. E este acesso massivo da informação tornou, de certa forma, os estudantes mais preparados ou mais informados? Colocou-me dois aspectos. O primeiro aspecto é da questão da sala de aula que continua tradicional desde os tempos remotos, apesar dos avanços e transformação. E a segunda, querendo, pode responder, não é? Querendo, é a questão do acesso massivo à informação. Será que os estudantes estão mais preparados ou estão mais informados? É a mesma questão que também deixo para o doutor Tácito. Talvez eu poderia responder estas duas questões. A questão da arrumação das carteiras em uma sala de aula, aquilo depende do próprio professor, as metodologias que o professor pode apresentar diante dos seus estudantes. Exemplo, uma sala onde existem 25 estudantes e a sala é tão extensa, pode colocar em forma circular. Isso não constitui nenhum problema. E isso já não há de ser tradicional. Mas onde a sala, por exemplo, numa turma onde tem 70, 80 estudantes, não é possível fazer no entorno. Mas isso não deixa também que organize um grupo onde pode virar as carteiras. Dizer que é para pôr forma em círculo quadrado ou círculo de 10, 5 estudantes, tudo isto. Agora, em relação a esta questão, se estão mais preparados ou mais informados. Preparados estão porque têm todos os instrumentos que conseguem captar o conhecimento. Mas não há maior sagacidade. O que falta ali é a sagacidade. A sabedoria é o que falta ali. E isto só pode ser, esta sagacidade pode ser possuída quando vai diante a um estudante. Significa, já tem informação, já está preparado, porque teve essas informações nas inteligências artificiais. Então, cabe o professor, é por isso que dizem que em sala de aula, não é o professor que transmite o conhecimento. O professor resolve, o professor ajuda. Os socráticos, o Sócrates disse que é um sistema maiêutico. Exato. Um sistema maiêutico. Maiêutico quer dizer ajuda a barrir, ajuda a ter o conhecimento. Então, o estudante já se preparou, o estudante já foi informado, chega em sala de aula, a primeira coisa, o que é a história, já está a explicar o que leu. Mas cabe o professor, neste momento, a fazer uma análise crítica. E essa análise crítica, porque o estudante já sabe. Essa análise crítica pode aumentar, por exemplo, no ensino superior. Em que autor você levou isso? Simplesmente entrou na internet, o que é história, não sei o que está bom. Esse sim é um conceito geral, mas nós podemos nos apoiar com o autor X. Aí estamos a dialogar. Estamos a fazer um intercâmbio de conhecimentos. Muito bem. Então,
É exatamente Doutor isso. Roberto, relativamente à arrumação de sala de aula tradicional e também este acesso massivo da informação, estão preparados os estudantes ou estão informados? Quer avançar ou podemos prosseguir? O processo de ensino-aprendizagem tem níveis. Não vamos comparar o ensino primário do ensino secundário e do ensino universitário. No ensino primário, o professor ou o docente, para além do papel de professor, aquele que detém o conhecimento, aquele que detém a informação, que passa aos seus alunos, ele também é um educador. É educador. Então, o modelo, neste nível de ensino, o modelo do professor ficar à frente e do outro lado estarem os alunos, é adaptado. Mas a um nível superior, a um nível universitário, pode não ser mais adequado. Mas porque hoje a procura pelas instituições do ensino superior como forma de ter uma profissão que prepara para a vida profissional, para a vida posterior, ter uma profissão e conseguir um emprego e ir trabalhar, faz com que esta procura haja turmas bastante numerosas que o modelo circular pode não se ajustar. Mas ali podemos contornar esta situação em que o professor, em vez de ficar à frente dos estudantes, o professor pode circular por toda a sala de aulas para substituir a forma circular. Dando voltas. Dar voltas por toda a sala de aulas para garantir maior atenção, para o estudante sentir-se que está dentro dos assuntos, criar o calor, o ambiente, e isto facilita a transferência da informação, facilita a abdução da informação e, por conseguinte, há de haver mudança de atitudes, mudança de comportamento, aquisição de conhecimentos. E isto que é os objetivos finais do processo de ensino-aprendizagem. Correto. Agora, quanto Quanto ao acesso à informação massiva, estão preparados ou informados os estudantes? existe muita informação. Muita informação. E nem toda a informação é útil. O que falava o Dr. Tácito Nem da toda a sagacidade, informação- por exemplo. Nem toda a informação é útil. O que nós devemos incentivar é os estudantes depararem com uma situação real, perguntarem porquê, quando, onde, como, e desenvolver um conhecimento próprio. E isto vai facilitar com que adquiram capacidades para sozinhos procurarem soluções para resolverem problemas concretos. E este é que é um dos grandes objetivos para os quais os estudantes estão no ensino superior. Investigar, inovar. Então, ele tem que estar preparado para resolver os problemas concretos da vida. E nada mais que isso. Mas para tal é importante que este docente universitário, no entanto, como educador, bem disse o Dr. Roberto, também transmita isto. Porque se realmente este docente não transforma, não lapida este lado do conhecimento empírico, ele não vai aprender. Vamos esperar que talvez venha da casa dos pais ou da família. No entanto, eu entendo o educador nesta componente. Mas tem alguma coisa a mais para dizer? Exato. O nosso grande problema não é replicar o conhecimento. Exato. Servirmos do conhecimento
para resolver os nossos problemas. Os problemas que deparamos na vida. Este é que é o principal problema. Agora, se nós, um conhecimento de uma tecnologia que foi inventada, por exemplo, no Egito, vamos replicar em Moçambique, são condições completamente diferentes. E realidades diferentes. Nós temos que ter o nosso modelo, com base naqueles conhecimentos, naquela experiência, fazermos o nosso próprio modelo, adaptado à realidade de Moçambique, de Pemba, de Cabo Delgado, do distrito e das comunidades. Muito bem, doutor Roberto. Muito bem, doutor Roberto. Parece que já está na hora, né? Ainda não, mas eu só queria convidar os nossos internautas neste momento para poderem seguir a este podcast da Universidade Íris, o conhecimento que transforma, o debate que inspira. Nós pode nos encontrar no Facebook, TikTok e também YouTube e várias outras plataformas. Hoje trouxemos um tema no nosso podcast, quando o estudante já sabe a matéria. Qual é o papel do professor universitário? Agora sim. Sim, levanto a essa questão do papel do professor, eu queria acrescentar. Na atualidade, o professor tem que estar preparado. Em que muitas das vezes, ser professor não pode ser meramente a procura de emprego para satisfazer o seu salário. O professor tem que ser aquele que é capaz de investigar. Aquele que é capaz que vou me encontrar com pessoas que pensam. Exato. Não nos tempos remotos, onde o professor errar ou não, o aluno tinha que engolir, tinha que rir. Não havia crítica, não havia este feedback. Exatamente. O professor tem que ser aquele capaz de se preparar, que eu vou entrar em salas de aula e lá vou encontrar aqueles que consumiram, como disse. Exato. Aqueles que têm o poder do conhecimento, porque neste momento aqui agora o poder do conhecimento são os estudantes. Antes de dizer que para você vai ter agora a disciplina de física, os conteúdos são esses. O aluno já leu, já preparou, já tem tudo. E eu recordo muito bem um dos grandes problemas que já ultrapassamos, só para poder aferir o que está a dizer o Dr. Tácito. Existem docentes universitários que elaboram as suas avaliações a partir de conteúdos que já existem espalhados. Exatamente. Nas plataformas. Ele pega e logo passa para os seus estudantes e o estudante já encontra toda a avaliação corrigida, resolvida. Agora há um método, agora não sei, chat GPT, não sei o que, o professor vai lá, faz as suas perguntas, vai lançar para o aluno, antes disto, o aluno já está preparado para isto. E o professor tem que ser capaz, é aquele que tem que ler. O professor não pode repetir a sua própria matéria. Um professor que a matéria em que deu este ano aqui, não houve, ali no ano passado, continuar este ano, haver revisão. Tem que haver um progresso. Um progresso. Os estudantes não podem se emprestar os testes do ano passado. Isso já passou, ficou no tempo. Ficou no tempo. Então, o professor é aquele que investiga e que tem que ser capaz de saber que onde eu vou me encontrar com o estudante é aquele que já leu, é aquele que tem conhecimento. Cabe o professor encher, fazer o diálogo, porque o aluno, quando apresenta aquela matéria, diz que eu já me preparo, já sei disto, é isto. O aluno espera ouvir do professor o que vai dizer acerca disto. Alinhar esse pensamento do estudante com o seu pensamento como preparado para dar em sala de aula. Que agora na atualidade é que nós encontramos professores que não têm essa sagacidade, que não têm esse conhecimento epistemológico. Chega em sala de aula, o estudante apresenta dúvida, o estudante diz que o senhor professor, mas o que eu li não é isto, logo manda embora o estudante, né? Manda embora, você não é nada aqui, não sei o quê. Já, então, é um conhecimento... Não quer esta troca de experiência. Ou seja, existem docentes que não aceitam aprender hoje com os seus estudantes. Qual é o conselho que deixa para esse tipo de docente, o Dr. Roberto? Mas antes desta questão, queria saber o que os estudantes
esperam de um docente universitário na atualidade? Penso que um docente na atualidade não pode ser apenas um engenheiro formado. Não pode ser docente. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Se ele está formado e tem ensino superior, não pode ser docente ainda. Não tem a formação psicopedagógica. Uma coisa é chegar lá falar um assunto, outra coisa é chegar a dar aulas. São coisas completamente diferentes. Então, o estudante, digamos que precisa de um professor com formação psicopedagógica. Isso é infalível. O primeiro fator. A transmissão do conhecimento, a moderação das aulas. É preciso de um conhecimento pedagógico. Os materiais a serem utilizados. A metodologia a ser usada. Isso só se aprende em psicopedagogia. Então, se não tem uma formação pedagógica, eu pergunto, qual é o método de ensino e aprendizagem que está utilizado? Chego, faço perguntas e ele responde, já dei aulas. Será que é isso? Então vai dando aulas por improvisos. Improvisos. Depois, no final da aula, não faz avaliação sobre a aquisição dos conhecimentos. Não faz uma avaliação. Como é que ele me garante que os objetivos que ele traçou para a aula foram alcançados? Se não fez avaliação. Ele sabe formular um objetivo educacional. O objetivo educacional tem que ter um SMART específico, atingível, mensurável e feito dentro de um espaço de tempo. Exato. Ao final da aula, o estudante deve ser capaz de definir, exemplificar. E tem que ser alcançável. Não pode dar objetivos que ele próprio não alcança. Então, não está a fazer nada. Se ele vai definir um objetivo que ele não alcança, não está a fazer nada. Deixou vazio os estudantes. E depois avaliar se foi alcançado ou não esses objetivos. Muito bem. Faz uma pequena avaliação, faz 2, 3 perguntas. Se eles conseguirem responder, é porque alcançaram só os objetivos. A escolha dos objetivos, dos verbos, que estão os verbos têm que estar no infinitivo, e ele, se não sabe, tem que aprender a pôr os verbos no infinitivo. Então é muito complicado. Eu também passei por esta fase e pronto. Pensei que estava a dar aulas e não estava a dar aulas. E quando fui ter a formação psicopedagógica, que afinal agora já me considero. E com o andar dos anos, vai acumulando muita experiência. Vai acumulando muita experiência. Ele sozinho não precisa. Um professor vai, não tem plano de aulas. Em que ele se baseia? Então, este acompanhamento por cada hora de aula implica 6 horas de preparação. Será que fez isso? Vai mal preparado? O que vai lá ensinar? Mas, por outro lado, Dr. Roberto ou Dr. Tácito também, esta questão de formação psicopedagógica, nós entendemos que talvez seja, digamos, esta procura do docente universitário especializado e também preparado, e não seria a missão das universidades enquanto instituições de ensino superior, dia após dia, capacitarem os seus docentes em formação psicopedagógica, porque este seria um dos desafios de que tipo de universidades e de instituições de ensino superior nós precisamos. Sim, é um dos métodos mais importantes em cada semestre numa universidade ou uma instituição qualquer, pode ser só numa instituição do ensino superior, pode ser instituição do ensino primário, secundário, tem que haver uma formação psicopedagógica. Tem que haver assistência pedagógica. A assistência pedagógica, muitas das vezes, as pessoas entendem o contrário, pensam que é fiscalização ou inspeção. Quando assiste a um outro professor, é um meio para aprender. Exato. É um meio para ganhar experiência. Como é que o outro colega dá aulas? E se ver isto, pode chamar o colega e dizer, olha, a forma como você está a dar aulas, se olhasse desse, viu aquele estudante ali, aquela forma de perguntar,
a dúvida não ficou satisfeita, mas se colocar com este exemplo, então essa é uma metodologia pedagógica que os professores poderiam ter. Então, a universidade eu tenho que ter mesmo assistência pedagógica entre colegas. E também, o que é que pode ser um professor? O professor também tem que ser, de uma universidade, tem que ser aquele que investiga, investigador. Investigar aqui é o pacote mais recomendado. Nós já estamos quase no final desta nossa edição do podcast IRES em Diálogo, o conhecimento que inspira, o debate que transforma. Mas antes mesmo de fecharmos, queríamos dar apenas 30 segundos ao Dr. Roberto para recomendações a docentes universitários e estudantes de uma forma mais censurada numa era da globalização em que há muita informação. O que é necessário, tanto para o estudante, assim como para o docente universitário? E a mesma questão também que poderá terminar o Dr. Tácito. Bom, para os docentes universitários, a grande recomendação... 30 segundos, Dr. Roberto. Deveriam se atualizar com a informação recente e o ensino tem que ser muito bem dirigido, não distrair. Não podemos distrair os alunos com temas e informações que não vão ao encontro do plano curricular dos estudantes. Temos que ser muito rigorosos. Temos que procurar internacionalizar os conteúdos, os temas da disciplina do curso em apreço. Porque hoje o ensino é universalizado. Uma só pode ser formado aqui no IRES, mas ir trabalhar em Portugal. Exato. Dr. Tácito, qual é o seu palpite? O professor, como vou repetir outra vez, tem que ser aquele professor que investiga. Se possível, essa possibilidade que publica os seus próprios artigos na sua própria área. E em relação ao estudante, o estudante deve ser aquele que não só deve se basear pela inteligência artificial. A inteligência artificial não pode ser a base da aquisição do conhecimento, mas sim um instrumento para alcançar este conhecimento, como um caminho, não como a base. Senão, vamos ter estudantes ou formados simplesmente que a inteligência é que lhe colocou na sua própria cabeça ser escravo da inteligência e não a inteligência artificial ser escravo do estudante. Muito obrigado a todos que nos acompanharam esta terceira edição do nosso podcast IRES em Diálogo. Agradecemos também igualmente aos nossos convidados que trouxeram grandes temas e debates de grandes reflexões nesta edição e a todos aqueles que materializaram e fizeram o conforto desta edição. Obrigado também à oportunidade da Universidade de IRES por proporcionar este debate interativo de reflexão. IRES em Diálogo, o conhecimento que inspira, o debate que transforma.